Oi, gente! Estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho, aos nossos encontros. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre uma doença que está aí, muita gente não gosta de falar, e que eu pessoalmente estou muito incomodada pelo aumento da frequência desse tipo de nosologia que a gente chama, ou patologia, ou doença para o leigo, que são os cânceres. Tem gente que não gosta nem de falar câncer, é doença ruim. E realmente é uma doença muito ruim. Então o melhor para a gente é a gente insistir nas medidas preventivas o máximo possível, porque não necessariamente a gente precisa de ter a doença, mesmo se for geneticamente predisposto. Então, graças a Deus, a gente está evoluindo muito em tecnologia, no sentido de que, mesmo se o paciente tiver um gene específico, dosado pelo painel genético. Hoje a gente tem até um booking genético para identificar todos os genes malignos que a gente tem tecnologia para medir. Se você for predisposto, não necessariamente você vai ter a doença. E por outro lado, o que um paciente que não tenha o gene, se ele não tomar as medidas preventivas, ele pode desenvolver a doença, sem ser geneticamente predisposto. Então, olha o que a gente está mexendo. Então, está me incomodando muito a frequência da gente se deparar com esse tipo de problema, porque eu não sou oncologista, eu sou clínica, sou gastroenterologista, hepatologista, super especializada em transplante de fígado, em CTI, e não é uma população que a gente normalmente mexe esse tipo de paciente. Só que vem ao encontro da gente, a gente faz uma busca ativa, já que a gente está fazendo medicina agressivamente preventiva, nós vamos atrás de complicações que podem levar a essa doença. E o encontro delas está chamando muita atenção. Então, todo médico que mexe com gastroenterologia, com proctologia, com cirurgia, oncologia, nem se fala. Eles estão recebendo e-mails internacionais da Organização Mundial de Saúde, de todas as sociedades mundiais de atualização a respeito do número crescente de aparecimento de câncer, e o primeiro mundo está considerando isso como epidemia. Então é muito sério. Por que estamos nos defrontando com um número tão alto de incidência de câncer? Mudou nosso código genético? Não. A gente deteriorou o nosso sistema? Não. O que a gente está fazendo de errado? Tudo o que a gente está exposto está levando a gente a degenerar nesse sentido. A alimentação mudou drasticamente de 1980 para cá. E o nosso código genético não muda há 3.000 anos. Nós somos iguais até antes de Moisés. O que mudou foi a alimentação e o estilo de vida. Então, o nível de estresse crescente, o nível de conservantes nos alimentos, a exposição a toxinas ambientais, isso tudo está fazendo com que a gente sofra muito. É claro que o sistema é muito perfeito e ele vai se adaptar a isso daí, mas não é pra gente não. A gente vai morrer antes. Isso é o que está acontecendo. Então, eu tive, infelizmente, uma experiência pessoal em relação à minha mãe, que apareceu com câncer de intestino recentemente, foi em dezembro de 2016, e que eu fiz o diagnóstico por ir atrás, porque ela estava completamente assintomática, não sentia nada, e até brigando comigo, porque eu estava procurando doença nela, segundo ela. Sempre a gente esbarra naquele problema de encanamento. O paciente com encanamento ocluído é um paciente susceptível à degeneração do sistema. O câncer é considerado uma degeneração celular. Então, se eu não tenho um encanamento patente pérvio, eu vou construir um terreno para instalação de doença complicada. E o câncer entra nisso. Então, minha mãe foi identificada como pré-diabética, não se tratou, não deu valor, se tornou diabética e o pior, se tornou diabética insulino dependente. Como o diabético, é o que eu já falei, glicose, nicotina, homocisteína e quimioterapia para câncer, são os 4 irritantes vasculares que entopem a circulação e que impedem o sistema de regenerar ou identificar possíveis agressores, como infecções ou células mal formadas. A gente abre um terreno muito grande para a construção de doença grave. Então, ficou diabético, fumou,
tem homocisteína alta, entupiu o encanamento. Pronto. Você aumenta seu risco de câncer em 400%. Então, ao perceber que a minha mãe já estava evoluindo para uma deterioração do metabolismo de glicose, ela tinha ficado pré-diabética, eu já chamei a atenção, virou diabética e virou diabética insulina dependente por não obedecer a recomendação médica. O que acontece? Fui atrás de câncer. Então, o paciente diabético, a gente tem que preocupar com 3 coisas fundamentais: AVC, infarto e câncer, porque aumenta a incidência em 400%. Porque o encanamento está entupido. Então, fui atrás, pedi os marcadores câncer de intestino. Tudo errado, é óbvio que você constrói uma doença. Então, usei todas as medidas que a gente sabe para que o organismo tenha as condições de lidar com aquela dificuldade ali. Então, nós sabemos que célula cancerosa é difícil de sobreviver num ambiente que tenha muita concentração de oxigênio. Normalmente elas sobrevivem em condições de hipóxia, condição de baixa de oxigênio. Se tiver muito oxigênio, ela já tem dificuldade de multiplicar e se manter viva. Então eu ofereci oxigênio. Ela precisa de glicose para crescer, para multiplicar. O câncer bebe açúcar, ele adora. Então eu tirei a glicose. A gente faz um estado de cetose, um estado de cetogênese, é o que a gente procura fazer o máximo possível nos pacientes cancerosos. Oferecer uma dieta hiperproteica, inclusive. O suporte vitamínico, proteico para o organismo poder se regenerar, para poder usar as suas armas e lutar contra aquela infelicidade ali, aquela situação. Já era uma doença avançada, já era uma doença que passou de tratamento clínico, retirável por polipectomia, por colonoscopia, para cirurgia. Era uma lesão maior, ela foi para a cirurgia, eu tinha pouco tempo para prepará-la. Usei essas armas. Não sou oncologista e a gente vê e usa o que os grandes experts falam a respeito disso, e eu vi na prática isso acontecer. Minha mãe, graças a Deus, saiu de uma lesão muito grande para uma lesão de 0,8 centímetros, foi retirada por laparoscopia, hoje está curada, mas o que a gente percebe? Que não é uma situação fácil. O organismo, ele sendo fornecidas as condições para que ele se defenda, para que ele se regenere, para que ele se autocure, a gente consegue isso. Os mecanismos que levaram a minha mãe, por exemplo, a ter o primeiro câncer estão presentes, que é a obstrução vascular. Então ela precisa se manter numa dieta, ela precisa se manter em atitudes proativas para evitar esse tipo de reocorrência, porque a gente está degenerando todos os dias. A gente tem uma produção de célula neoplásica mal formada per capita em torno de 600 mil por dia. E por que a gente não tem câncer? Porque nossa defesa está íntegra, porque a gente consegue recuperar a nossa integridade a partir do momento em que as células de defesa dos nossos soldados identificam o problema. Aquilo ali é um problema, é um inimigo, vai lá e destrói, mas ele precisa chegar lá. Então, como a gente tem essa produção anormal de células que estão mal formadas por agressão, por falta de capacidade de metilação do fígado, por exemplo, que depois a gente pode falar isso mais para frente, a gente tem falhas no sistema, a célula maligna aparece, a célula mal formada aparece. Aí você tem a sua segunda linha de defesa, que é seu sistema imunológico. Ele tem que ir lá estar apto a capturar, identificar o inimigo e destruí-lo, mas ele tem que chegar lá. Então, gente, os cânceres são evitáveis. Hoje a gente a gente sabe que a gente não é escravo da genética mais. Você pode ter o gene do câncer, como eu tenho o gene do câncer de mama identificado, mas eu não necessariamente vou ter a doença. O que a gente estuda hoje na medicina moderna é a epigenética, o que manda na genética. E o que é essa tal de epigenética? É o que o ambiente está fazendo com seus genes. Eu faço as minhas medidas preventivas, eu mantenho um encanamento pérvio com as medidas que eu já falei para vocês, eu suplemento o organismo com todas as vitaminas essenciais para ele funcionar adequadamente, eu mantenho uma defesa adequada, mantenho uma massa muscular adequada com exercício físico, etc. E impeço a expressão desse gene. Então é uma coisa para a gente pensar, é uma coisa para a gente tomar atitude, porque normalmente o que a gente pratica na medicina ortodoxa é apagar incêndio, é esperar o problema acontecer e nós vamos lá e vamos mexer com quimioterapia, com rádio e com cirurgia.
Então, não é, na minha opinião, uma posição adequada do médico. O médico tem que estar na outra ponta, ele tem que ensinar o paciente para não degenerar. Se ele chegar nesse ponto, é claro que a gente vai ter que usar essas medidas, mas apesar da necessidade do uso dessa medida, a gente precisa de suportar o organismo, porque é muita cacetada em cima dele. É quimioterapia que destrói nossas células benignas também, em grande proporção, a gente sabe, isso é de notório conhecimento público, de que o paciente sob quimioterapia é um paciente gravemente enfermo, né? Um paciente sob radioterapia é um paciente gravemente enfermo, um paciente canceroso é um paciente consumido. Então, puxa, vamos dar um suporte técnico, vitamínico, proteico para esse paciente. Então, entra a nutrição específica para isso, tá? Entra a suplementação venosa para isso. Entra a oxigenoterapia, tá? Entra a psicoterapia, entra a atividade física, entra todo um aparato multidisciplinar para que a gente ajude esse organismo a se recuperar. Não é o paciente canceroso, não é um paciente próprio de químio, rádio e cirurgia. É um paciente multidisciplinar. Então, já que ele chegou nesse ponto de ter que usar esse tipo de terapia, que a gente use o suporte para ele aguentar esse tipo de terapia. E a gente tem essa tecnologia hoje. Então, a gente fica por aqui deixando essa mensagem para vocês.